Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal do Pastor Oswaldo Santana. E se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Esse canal é um canal onde eu deixo uma palavra, conto testemunho, falo de experiências com o Senhor. É um canal que vai abençoar muito e vai agregar muito na tua vida espiritual. E desde já eu quero agradecer a todos os inscritos no canal. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Eu quero falar um pouco do que Deus é capaz de fazer. Você sabia que não existe, a Bíblia diz, que não há nada impossível para o Senhor? Não há nada difícil. Deus, ele continua operando milagres. Deus, ele ainda continua operando sinais. Deus, ele continua operando maravilhas. Muitas pessoas ainda não sabem o que Deus é capaz realmente de fazer e cometem muitos erros, assim como eu já cometi muitos e ainda erro. Por incrível que pareça, essa é uma realidade do humano, né? Todo humano erra, todo humano peca, falha. Mas o Deus que nós servimos, ele nos purifica, nos liberta, nos justifica e ainda opera milagre, porque ele é o mesmo e não mudou. Se você está precisando de um milagre, se você está precisando de um mover de Deus, obviamente, só Ele que vai poder fazer esse mover. E Deus, Ele gosta de participar da nossa vida, dos nossos problemas, do nosso dia a dia, porque Ele vai deixar a oração do Pai Nosso. E toda vez que nós também oramos ao Senhor, nós damos ali a liberdade de Deus pelejar por nós. Por isso é muito importante a oração. Eu já gravei aqui um vídeo sobre oração, pretendo gravar mais, porque tem que ser falado, as experiências, tem que ser falado, porque muitas pessoas oram por disciplina e não pode ser por disciplina, tem que ser necessidade. E nós sabemos que Ele responde. Mas eu quero falar para você, nesse vídeo, que está passando por algum problema, alguma dificuldade. O inimigo, muitas das vezes, ele vai querer nos deixar emburrado, às vezes com raiva. E isso não é o caminho correto. Eu sei que não é fácil, mas na hora da luta, da prova, da dificuldade, seria bom adorar o Senhor. Seria bom louvar o Senhor. Porque quando nós adoramos o Senhor, na prova, na luta, nós entendemos o propósito. Quando nós adoramos o Senhor na dificuldade, nós estamos demonstrando maturidade espiritual.
e pronto para receber o que vem depois da luta, depois da prova. Porque você sabe que sempre depois da luta, depois da prova, vem a vitória. Mas é necessário ter muito cuidado para não fazer coisas que entristeçam o Espírito Santo de Deus. Mas eu vinha dizendo aqui que para Deus nada é impossível. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, você sabe que tudo, de Gênesis a Apocalipse, tudo chama a nossa atenção. Você que está lendo, você que já leu e está meditando, né, na palavra, talvez você já leu a Bíblia diversas vezes e está meditando, porque ler é uma coisa, meditar é outra. E na meditação surgem as revelações. Na meditação, você que prega a palavra, vem as mensagens. Na meditação, Deus abre um leque em cima daquilo que até você já pregou, até você já leu, mas parece que você nunca pregou, nunca leu, porque é impressionante a revelação do Espírito Santo. E tem um fato, né, um ocorrido, onde Jesus, ele está sabendo que o seu amigo estava doente. E esse amigo veio a falecer. Estou falando de Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro quando Jesus chegou lá, já fazia 4 dias que Lázaro estava morto. Então, interessante saber que Jesus, ele tinha sido avisado. E mesmo depois de avisado, ele não foi. Ele não saiu correndo. Ele não saiu desesperado. E nessa região, havia uma história de que depois de 3 dias as pessoas que morriam ressuscitavam. Talvez seja por isso que Jesus chegou lá no 4º dia. Mas o que chama muita atenção é que, pensa, Lázaro era amigo de Cristo. E você mesmo sabe que Jesus frequentava a casa de Lázaro. E quando Jesus soube que Lázaro estava mal, ele não foi lá e nem saiu correndo. Não ficou desesperado. E Jesus nos dá um grande ensinamento com isso. Aliás, eu nunca vi na Bíblia Jesus desesperado, sair correndo para socorrer alguém desesperado. Não. Sempre tranquilo, bem manso. Ele, do jeito que ele ouviu, ele ficou. Eu acho que essa palavra desespero é só para o humano, né? É só para nós, ser humano, que às vezes ficamos desesperados. Eu luto para não ficar desesperado. Porque eu sei que o desespero, ele nos tira da razão. O desespero, ele nos tira do foco. E aí nós fazemos coisas, antecipamos coisas
que não é para ser feita naquela hora. E talvez, na maioria das vezes, aumenta até o problema. Então, a primeira coisa que Jesus ensina aí é que esse negócio de desespero não é com ele, não. Então, se você está esperando Jesus chegar, porque tem muitas das vezes que Jesus fala assim, né? Eu estou chegando, e quando eu chegar eu vou mudar a história. Olha, se eu fosse você, não fica contando os dias, não, tá bom? Fica tranquilo, não vai adiantar você contar os dias. Porque nós não sabemos nem o dia, nem a hora que o socorro vem. Mas nós sabemos que o socorro vem. Mas Jesus não é desesperado. E Ele não quer que a gente também entre em desespero, porque uma vez nós entrando em desespero, nós mostramos imaturidade, mostramos que não estamos preparados e podemos atrasar até mesmo a nossa vitória. Ele nos dá uma lição aí. Era amigo dele e na nossa ótica tinha que sair correndo. Não, ficou lá. No quarto dia, Jesus chega na cidade, conversa ali com Marta, conversa com Maria, vê o povo em alvoroço. Imagina só a cena. Jesus chegando no quarto dia. O homem já cheira até mal. Lázaro já cheira até mal. Tinha um povo lá que estava, amparando Marta e Maria. Pessoas da família, irmãos. Mas tinha um povo lá também aguardando o que iria acontecer, se Jesus ia chegar. Talvez essas pessoas já estavam indo embora quando Jesus chegou. Jesus aqui nos ensina a ter paciência. Paciência. Olha, e não são todos que têm, não. Eu também já fui muito impaciente. Mas no decorrer dos anos, nós vamos aprendendo a ser paciente, a saber esperar. E não é de qualquer jeito, não é esperar de qualquer jeito. É jogar tempo fora. É esperar com postura. Porque tem muitas pessoas que quer a vitória de Deus, quer o mover de Deus, mas espera na bagunça. Espera, está esperando, mas está bagunçando, está fora dos padrão. E aí o anjo vem e volta embora com a vitória. Então, tenha paciência, espere, mas espere com postura aquilo que você acredita. E fazendo isso, com certeza, você não vai perder a sua vitória. Jesus, ele chega na cidade e ele pede para que tirem a pedra. Tinha uma pedra fechando o sepulcro. E quando tiram a pedra, Jesus, ele fala: Lázaro, vem para fora. Meu Deus, irmãos. Isso é muito forte. Lázaro, ele sai do sepulcro. Tudo cheio de faixa, mas ele sai. E quando lá dentro
ele ouviu a voz do mestre, dizendo: Lázaro, sai para fora, ele deu um passo. E quando ele deu um passo, a morte ficou para trás. Quando Lázaro escutou, vem para fora, que ele deu um passo, a enfermidade que o levara à morte ficou para trás. Quando ele escutou Lázaro, ele escutou a voz do mestre, o espírito voltou ao corpo e deu um passo. Então Lázaro passou a ser um homem com mais uma chance. Eu quero falar para você. Logicamente que a ressurreição de Lázaro já foi diversas vezes, milhares de vezes, você já ouviu pregar. Lógico que você conhece o texto, é muito famoso, muito conhecido, muito citado. Mas não tem como não ficar surpreso toda vez que nós lemos essa história, pelo fato do poder de Deus. Você sabia que agora, onde você está, se você estiver enfermo, você é curado? Você sabia que da onde você está ouvindo, ou melhor, vai ouvir esse vídeo vai chegar até você, você vai levantar da cadeira de roda, você vai largar a muleta. Basta ouvir a voz do Mestre, basta ouvir a voz do Senhor, basta ouvir a voz do Espírito Santo. É impressionante. Quando ele ouviu a voz, ele deu um passo. E tudo que segurava ele ficou para trás. Ouve a voz do Senhor e dá um passo. E tudo que te prende também vai ficar para trás. A enfermidade vai ficar para trás. A doença vai ficar para trás. A timidez vai ficar para trás. A dúvida vai ficar para trás. Somente dê um passo e eles não vão poder te acompanhar. Essa história, ela vai falar da ressurreição, né? Só que depois que Lázaro voltou à vida, ele viveu um tempo, ele morreu. E Jesus, ele também ressurgiu ao terceiro dia, só que ele está vivo. E vivo para sempre, desde os séculos dos séculos. Então, daí dá para você ter uma ideia. O que é impossível para Deus? Se aonde ele chegou, se nos velórios que ele chegou, ele acabou com a festa da morte. A filha de Jairo acabou com a festa da morte. A viúva de Naim, ele chegou, acabou com a festa da morte. Deus está mandando dar um recado aqui. Ele está acabando, nesse momento, com a festa da morte. A morte não tem poder sobre você, sobre os teus. Eu não sei o que morreu também. Pode ser, talvez, a tua vida espiritual está morta. E eu tenho um recado para você.
Deus está acabando com a morte agora. É o fim da morte agora. Eu declaro em nome de Jesus, porque aonde Jesus chegou, que tinha velório, ele acabou com o velório. A morte estava reinando até Jesus chegar, irmão. Jesus chegou, ele venceu a morte. E todos aqueles que crê no Senhor também vencerão a morte. A morte não tem poder sobre nós. Porque nós, quando fechamos o olho aqui, abrimos os olhos nos céus, para a glória de Deus. Então você talvez já está pensando que você está com problema, dificuldade. Coloque nas mãos do Senhor. Lança tua ansiedade, problema, dificuldades nas mãos do Senhor. Olha só, quantos problemas mais difíceis do que esse você já viveu, você já passou. Então não é esse que vai te derrotar, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho e deixar o like, tá bom? Não custa, deixa o joinha. Deus abençoe.